E talvez até autoridade moral, né, para expulsar. Está em Lucas, capítulo 8, versículo do 38 ao 42. Então, como a gente já vem, né, vendo há muito tempo que existe o processo de obsessão, e a gente tem diversas perguntas, né, sobre o porquê, eu vou deixar para depois. Ainda tem uma parte aqui que é importante. Depois eu vou ler o porquê. Que a gente pergunta, mas por que o anjo da guarda não faz nada? Porque temos também, quando a gente vai estudar sobre a obsessão, né, tem também a parte do vampirismo. Isso ficou muito bem claro. Quem for estudar o livro Libertação vai ver essa questão do vampirismo. Ato realizado por uma entidade que parasita ociosamente, acidentalmente e temporariamente em ação continuada a uma outra entidade, podendo ambas estarem encarnados ou não. Pode ser de desencarnado para encarnado, né? O que deseja é o tômus vital, a essência ou vapores alcoólicos, as emanações carnívoras das mesas fartas, os prazeres sexuais, a alucinação das drogas e demais excessos afins, na busca pela sensação resultante, posto não possui mais o corpo físico, né? Então, o vampirismo, que é a emanação, ele suga as energias, né? Ele vampiriza as energias daquele outro, as emanações daquele outro, as alucinações das drogas. Então, eles estão nesse processo, quem não está vendo o slide, né, tem a imagem de uma pessoa bebendo e o outro sugando aquelas energias que o outro está emanando, né? As sensações, então até os prazeres sexuais, né? Ah, mas toda vez que eu vou, aí tem o espírito. Não, é quando é desregrado, né? É quando é excesso, é quando é uma coisa que não é certa, né? É quando você está fazendo por prazer, é quando você não no caso de um estupro, é um caso de abuso, é um caso do excesso. Tudo que é excesso faz mal, né? Então tem diversos tipos de sexualidades desregradas. Você pode estudar sobre isso também. Então ele se alimenta dessas energias, porque eles não têm mais o corpo físico, mas sentem as necessidades desses vícios, como eu falei anteriormente. O parasitismo espiritual é um processo grave de obsessão que pode, em grande parte dos casos, sem os devidos tratamentos, levar a vítima à desencarnação. O esgotamento físico vai sugando os fluidos vitais do outro, né? Que no caso que eu citei do livro Libertação, estava levando a pessoa ao desencarne. Por quê? Por conta de tirar dela os seus fluidos, as suas energias, de sugar, né, essas energias dela. E Deus, de desencarnado, continuando, né, continuando. No livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, pelo médio de Valdo Franco, no capítulo 5 é citado o fato do tsunami ocorrido na região da Indonésia, em que entidades infelizes e vampirizadoras aproximaram-se dos recém-desencarnados a fim de sugar-lhe os fluidos vital, restante de seus corpos etéricos. Né? Continuando aqui a parte do vampirismo. Dr. Winter caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados, que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A barbúdia era expressiva e entre os espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados.
Quando a gente desencarna, ainda tem aquelas energias nos nossos corpos, né? Então, estava ali esse grupo de espíritos disputando essas energias, como se fossem lobos, vampirizando, sugando essas energias. Com essa atitude, agride os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver as energias animais, identificando-se com aqueles cuja existência foram de irresponsabilidade ou que lhes permite a sintonia vibratória, busca exauri-los, o que apressaram a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de distinta, onde os submeteram a serviciais e exploração mental de longo curso. Ou seja, por que permitiu, né, que esses espíritos estivessem ali sugando as energias daquele grupo? Porque eram pessoas que também tinham, né, os seus desregramentos. Eram pessoas que estavam, como é que se diz? Invigilantes, pessoas que tinham ali seus defeitos, suas imperfeições, né, horrendas, né, que tem diversos tipos de imperfeições. Então, ele estava ali sugando aquelas energias, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Está em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Aqui no livro, né, para responder a pergunta que vem sempre, né, com relação por que os espíritos, né, não os espíritos superiores, né, os nossos anjos da guarda, nosso mentor. Então, no livro